Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que é, olha, um verdadeiro divisor de águas no Evangelho de João. É o capítulo 8, versículos de 21 a 30. É um diálogo denso, sabe, tenso, entre Jesus e os líderes religiosos em Jerusalém. E o que é mais fascinante é que parece que eles estão em realidades paralelas. Jesus fala de uma coisa e eles entendem outra completamente diferente. Antes de a gente começar a desvendar isso, vamos ouvir o texto? É João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e vós me buscareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura, quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podereis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Diziam-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Certo. A nossa missão aqui, com base em diversas análises textuais, é justamente entender essa desconexão. Por que cada palavra de Jesus parece gerar um curto-circuito na mente deles? Vamos explorar a fundo esse conflito. Para começar, vamos situar a cena. Qual é o ambiente, o clima em que esse diálogo acontece? O clima é de hostilidade crescente. Isso aqui não é um diálogo amigável. É um confronto mesmo, parte de uma sequência em João, onde a tensão entre Jesus e as autoridades só aumenta. E é fundamental entender o contexto da época. Havia uma expectativa messiânica, assim, fervorosa. Eles esperavam um libertador, um rei que ia restaurar Israel. É um líder político, militar. Exatamente. O Messias que eles imaginavam era um estrategista, alguém que os libertaria de Roma. E Jesus não se encaixava nesse molde. Em nada. De forma alguma. As palavras e as ações de Jesus quebravam completamente esse paradigma. Em vez de falar de exércitos, ele falava do Pai, de uma origem celestial. Isso criava uma dissonância cognitiva imensa. E a gente vê essa dissonância logo de cara, né? Quando Jesus diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir, a reação deles é estranhíssima. Pensam logo em suicídio. Por quê? Era um pecado tão grave que condenava a pessoa à parte mais sombria do Hades, o lugar dos mortos. Ah, entendi. Então, quando eles sugerem isso, não é uma dúvida genuína, é um escárnio, é um jeito de dizer: ele vai para um lugar tão desprezível que nós, os justos, jamais poderíamos ir. Ou seja, a interpretação já é um ataque. Eles estão distorcendo a fala de Jesus para colocá-lo na pior categoria moral possível. Exatamente. E esse mal-entendido revela, de forma dramática, o abismo entre as duas perspectivas. A deles é totalmente terrena, sabe? Limitada. A de Jesus fala de seu retorno ao Pai, de uma esfera celestial que, por natureza, estava fora do alcance deles. É como se eles estivessem jogando damas e Jesus estivesse explicando xadrez tridimensional. Ótima analogia, é isso mesmo. As realidades simplesmente não se cruzam. E parece que Jesus percebe essa falta de sintonia, porque no versículo 23, ele confronta isso diretamente. Ele diz: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Isso vai muito além de uma simples correção, né? Sim, aqui ele está diagnosticando a raiz do problema. E essa distinção de cima versus de baixo é um dos pilares teológicos de João. É importante dizer que não é uma geografia simples de céu e terra. É mais profundo que isso. Muito mais. É uma declaração sobre origem, natureza e essência. Quando ele diz "eu sou lá de cima", está falando de sua pré-existência com o Pai, de sua natureza divina. Ele está dizendo que a identidade dele não se origina aqui. Perfeito.
E, em contrapartida, vós sois cá de baixo, no contexto de João, não é só dizer que são humanos. Este mundo muitas vezes se refere ao sistema humano em oposição a Deus. Então ele está dizendo nossas naturezas são opostas, nossas fontes de vida, nossos destinos são opostos. E essa linha divisória leva a uma das advertências mais sérias que ele faz, no versículo 24. Por se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A linguagem é de uma finalidade assustadora. É uma linguagem de consequência inevitável. Os comentaristas são unânimes sobre a gravidade disso. Morrer nos vossos pecados significa morrer, assim, num estado de alienação de Deus, com a culpa não resolvida. O que implica uma separação eterna. Exato. O ponto crucial aqui é que a incredulidade não é só mais um pecado na lista. Ela é o pecado que fecha a porta para o perdão de todos os outros. Por que esse peso todo na incredulidade? Porque a solução para o pecado, segundo a mensagem de Jesus, está nele. Rejeitá-lo, portanto, é rejeitar a única provisão para o perdão. Se ele é o remédio, se recusar a tomá-lo, torna a doença fatal. Por isso a condição é tão específica. Crer que eu sou. A questão toda se resume à identidade dele. E isso nos leva ao epicentro da passagem. Essa expressão eu sou, que ele usa 2 vezes. Para nós, hoje pode soar simples, mas no contexto original, aquilo foi uma explosão. Qual é o peso teológico dessa declaração? O peso é absoluto. A expressão grega é ego eimi. E olha, esta não é uma declaração qualquer. É um eco direto e inconfundível de Êxodo 3.14. Da sarça ardente. Exatamente. Quando Deus se revela a Moisés, Deus diz, eu sou o que sou. Assim dirás, eu sou me enviou a vós. Esse era o nome de Deus, o nome que evocava sua existência eterna, sua soberania absoluta. Pouco. Então, para aqueles líderes religiosos que conheciam as escrituras de cor, ouvir Jesus usando essa mesma expressão para si mesmo foi um choque monumental. deve ter soado como um alarme de blasfêmia no nível máximo. Exatamente. Não foi sutil, foi a reivindicação mais direta e explícita de divindade que ele poderia fazer. Ele não estava dizendo sou eu ou eu sou o Messias. Ele estava se colocando no lugar de Yahvé, o Deus de Israel. Então, só havia 2 opções para eles. 2. Ou ele era quem dizia ser, o próprio Deus encarnado, ou ele era o maior blasfemador da história. Não havia meio termo. E a reação hostil deles mostra qual conclusão eles tiraram. E ele ainda intensifica isso conectando a revelação a um evento futuro. No versículo 28 ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. O que significa esse levantar? Aqui temos uma daquelas ironias profundas, que é uma marca de João. A palavra levantar tem um duplo sentido, brilhante e trágico ao mesmo tempo. Qual seria o primeiro? O primeiro, o que estava na mente dos inimigos dele era literal, ser fisicamente erguido, levantado, na cruz. Eles planejavam executá-lo, humilhá-lo. Mas há o outro significado, o significado dele. Sim. O segundo significado é o de exaltação, de glorificação. Ao ser levantado na cruz, Jesus seria também levantado pelo Pai através da ressurreição e da ascensão. A ironia divina é que o ato de rejeição máxima deles Um instrumento de vergonha. se tornaria o exato mecanismo da sua glorificação e a prova final de quem ele era. Isso é de uma profundidade poética incrível. O ato que eles achavam que seria a vitória deles era, na verdade, o gatilho para a revelação final. Eles estavam, sem saber, cumprindo o propósito divino. Exatamente. A cruz, para eles um símbolo de derrota, se tornaria o trono a partir do qual sua glória e seu poder salvador seriam revelados. A rejeição deles se transformou na redenção de muitos. E depois de toda essa tensão de um diálogo tão carregado, o final, no versículo 30, é quase desconcertante. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Como a gente pode entender essa fé que surge no meio de tanta hostilidade? Essa é uma ótima pergunta que gera bastante debate entre os estudiosos. Por um lado,
Alguns comentaristas argumentam que essa fé era provavelmente superficial. Como assim? Eles apontam que, logo na sequência, Jesus desafia esses mesmos crentes e a reação deles é de hostilidade. Isso sugere que a crença deles pode ter sido mais uma admiração momentânea, sabe? Pelas palavras poderosas, do que uma fé salvadora de fato. Mas o texto diz que muitos creram. Não seria possível que fosse um lampejo de fé real, ainda que frágil? Pois é, essa é a outra perspectiva. Comentaristas como o Calvino, por exemplo, defendem que não devemos minimizar o poder da palavra de Jesus. Mesmo no solo mais duro, suas palavras tinham o poder de gerar uma resposta. Então era uma fé inicial, talvez. Perfeita. Talvez. Uma fé que precisaria ser provada, aprofundada. O texto não dá um veredito final, mas nos mostra que mesmo no auge do conflito, a verdade de Jesus não voltava vazia. Então essa passagem não é só um registro histórico. Ela fala diretamente conosco. Como a gente pode trazer esses temas para a nossa realidade hoje? As aplicações são bem diretas. A primeira, e talvez a mais importante, é a centralidade da identidade de Jesus. O diálogo todo gira em torno da pergunta: quem és tu? E a passagem insiste que essa é a pergunta fundamental que todo mundo precisa responder. A nossa resposta a essa pergunta define tudo. E a segunda aplicação parece ser a seriedade da incredulidade? Sim, a rejeição a Cristo é apresentada não como uma opção entre muitas, mas como a decisão que deixa a pessoa em seu pecado. Isso reforça de forma bem sóbria a urgência e a exclusividade da fé em Jesus para a reconciliação com Deus. E há um terceiro ponto, que funciona quase como um alerta para todos nós, não é? Sobre como nossas próprias ideias podem nos cegar. Exatamente. Os líderes religiosos não eram ignorantes, eram especialistas nas Escrituras. Mas o problema é que eles tinham uma imagem pré-concebida do Messias. Quando Jesus não se encaixou nesse molde, eles o rejeitaram. Forçá-las a se encaixar nas nossas expectativas, em vez de permitir que elas corrijam as nossas visões. É um desafio atemporal mesmo. É fácil chegar a um texto achando que já sabemos o que ele vai dizer. Então, o que fica desta análise é esse conflito monumental entre o terreno e o divino. E no centro de tudo, a declaração de Jesus sobre sua identidade como eu sou. E o que é fascinante para a gente pensar é perceber que o grande obstáculo para eles era o filtro através do qual ouviam. Cada palavra passava por essa lente terrena e limitada. Isso levanta uma questão importante para nós hoje, né? Qual seria? Quais são os nossos filtros? Quais pressuposições culturais ou pessoais que nós temos hoje podem da mesma forma estar nos impedindo de ouvir e compreender plenamente a mensagem das Escrituras? Uma reflexão excelente e muito necessária para a gente concluir. Agradeço por nos guiar por essa análise tão esclarecedora. E a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigada. Esperamos que esta conversa tenha sido edificante e que inspire um estudo ainda mais profundo. Até a próxima!